Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar juntos a armadura positiva da laje L1, que constitui parte do piso do primeiro pavimento de nossa casa de concreto armado. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da casa 1 de concreto armado. Aula de número 5. Dimensionamento da armação positiva da laje L1. Item número 1. Usando a tabela de Ciserne. Bem, a geometria da laje L1 é constituída de um comprimento de 3,32 metros, e vamos chamar ele de LY, que é o maior comprimento, e outro comprimento de 2,37 metros, que é o menor comprimento, que vamos chamar de LX. Assim, em caso de lajes, sempre iremos trabalhar o LX como sendo a menor dimensão e o LY como sendo a maior dimensão. Usando a tabela de Ciserne, propriamente dita para o dimensionamento de lajes, né, vamos encontrar a seguinte situação. Essa tabela ela foi extraída do livro do Décio Moreira da Rocha, que é constituído de uma série de volumes, são 5 volumes, e que eu recomendo muito essa coleção. Vou deixar na referência, do vídeo essa, essa, essa obra do Décio Moreira da Rocha. É uma obra de suma importância, porque através dos volumes de concreto armado, esse grande autor do passado, ele aborda diversos elementos de concreto armado, como cisterna, caixas enterradas, lajes triangulares, diversos tipos de elementos diferentes que não se encontram facilmente nos livros, tanto do passado como hoje no dia a dia, ainda são difíceis de serem encontrados. No tocante a lajes, eu extraí do livro volume 1 do Aderson Moreira da Rocha, essa essa tabela de lajes do engenheiro e cientista Ciserne. Vocês podem utilizar outras tabelas para lajes, como a tabela de Marcos. A tabela de Ciserne eu procuro utilizar porque ela se aproxima mais da realidade, em termos de cálculo, do que a tabela de Marcos. A tabela de Marcos é um pouco mais teórica, baseada na teoria da elasticidade. A tabela de Ciserne vai um pouquinho além, ela é um pouco mais próxima da realidade. Mas tanto uma quanto outra vem muito bem para o dimensionamento de lajes, não se preocupe. Então, a primeira coisa a fazer é procurar na tabela de Ciserne o tipo de laje em função dos seus apoios livres, que são indicados por linhas, ou engastados, são indicados por essas achuras, qual o tipo de caso, digamos assim, que se configura como mais próximo ou ideal para a nossa laje? Bem, para a laje L1, como foi visto no slide anterior, ela possui dois bordos apoiados e dois bordos engastados. Então, pela extração dos casos de Ciserne na tabela do livro do Adelson Moreira da Rocha, temos o caso de número 3, em que ela tem dois apoios, né, dois lados apoiados, dois bordos apoiados e dois bordos engastados. Então, vamos nos restringir ao caso de número 3. Razão Ly sobre Lx. Sempre que eu falar de lambda, essa razão, eu sempre vou trazer no numerador o maior comprimento da laje, que é o Ly, no caso 3,32 metros, e no denominador o Lx, que é o menor comprimento. Então, assim, só para relembrar, Ly sempre vai ser o maior comprimento, Lx sempre o menor comprimento, quando abordarmos questões de lajes. Por essa razão, ela equivale a 1,4, como visto já nas aulas anteriores, 1,4 é menor do que 2, então é uma laje armada nas duas direções, ou seja, uma laje armada em cruz. Ela não é armada em uma só direção. E pelo caso 3, ainda na tabela do livro da Terça Moreira da Rocha, pela tabela de Ciserne, para o caso 3, ele traz todos esses valores. Só coloquei eu formatei esses números e coloquei numa tabela mais agradável, mas a tabela ela segue a mesma formatação do livro, o livro é antigo, mas de suma importância, de grande valor. Então, só formatei os números para ficar um pouco mais agradável, mas são os mesmos valores trazidos no caso 3 do livro do Adelson Moreira da Rocha. Então, aqui temos o coeficiente 1,4, né? No caso, lambda equivale a 1,4,
para essa laje L1, então a primeira coisa que a gente faz na tabela é procurar o nosso lambda. O lambda ele chama de epsilon. Eu chamo de lambda desde aluno, desde o início da minha, da minha carreira, eu sempre chamei de lambda, mas nessa tabela específica, ele atribui a y sobre lx, essa razão, atribui a epsilon. Então, o epsilon equivale a 1,4 pela tabela, a gente entra com o valor de lambda igual a 1,4, a partir do valor de lambda que você vai entrar na tabela, você vai obter os valores de mx e my, que vão ser fundamentais para o cálculo dos momentos fletores positivos, e os nx e ny, para os momentos fletores negativos, que iremos ver mais adiante. Então, pela tabela de Ciserne, a primeira coisa que se faz, identifica-se o caso, nosso é o caso 3, caso de número 3, e depois entra com o valor de lambda, que é o valor de epsilon reconhecido nessa tabela. Encontrado o valor de epsilon de lambda, você adentra e extrai os valores de mx e de nx, ny, mx e my. Então, agora o cálculo dos momentos fletores positivos e negativos com base na tabela de Ciserne. Bem, o cálculo do momento fletor positivo ele se resguarda através do uso de mx e my. O mx encontrado foi de 24,10. A formulazinha é a mesma. Vamos adotar a mesma fórmula para momentos fletores positivos e negativos. O que vai mudar é apenas o denominador. Sempre vai ser o Lx, não o Ly. Vai ser sempre o menor L, no caso Lx ao quadrado, vezes a carga distribuída total aplicada na laje, que já definimos lá atrás, para o piso do primeiro pavimento, e o mx extraído da tabela agorinha, junto contigo. Então, 552 kg por metro quadrado era a nossa carga total aplicada sobre essa laje maciça do piso do primeiro pavimento, já definida anteriormente. O Lx, vimos que o comprimento Lx é 2,37 ao quadrado, dividido por 24,10, que é o nosso mx, encontrado na tabela de Ciserne, encontrando um momento fletor de 0,129 toneladas metros. É importante você, engenheira, ter essa referência desde já, no início de sua carreira profissional, que para momentos fletores de lajes convencionais, cargas distribuídas de 200 ou 300 quilos por metro quadrado, de carga acidental, é comum encontrar momentos fletores nessa ordem, 0, alguma coisa toneladas metros, por exemplo. Não 1 tonelada metro, 2 toneladas metros. É bom ter essa referência para não ficar um cálculo exagerado por causa de um erro, falha na definição da unidade. Então, fixa já esse valor, começa a ter essa referência em mente da magnitude do momento fletor aplicado numa laje maciça. E para o MY, mesma coisa, a gente aplica a formulazinha, substitui apenas o MY, visto que a fórmula é toda idêntica, vai usar o mesmo Lx e o mesmo valor de Q, a carga distribuída total. Eu chamo de Q minúsculo, carga distribuída total aplicada sobre a laje. O momento fletor em Y é 0,061 tonelada metro. Aqui para as mesmas configurações de laje nas duas direções, no caso apoiada e engastada, e apoiada e engastada ao longo de Lx e Ly, note que o momento fletor ele sempre é maior na direção do menor vão. Ou seja, para o mx, no caso, atribuído ao menor vão, vamos sempre ter um maior momento fletor. E para o my, que é atribuído ao ly, no caso, para o maior vão, sempre vamos ter o menor momento fletor. Ou seja, em suma, o maior momento fletor sempre caminha ao longo da menor direção. Ou seja, ao longo de 2,37 metros, você vai ter um momento fletor maior do que na direção do LY. Agora, o cálculo dos momentos fletores negativos. Então, dando sequência e utilizando as mesmas equações, vamos substituir os valores de nx e ny encontrados pelo dimensionamento das armações negativas que iremos fazer em outro momento. Então, o cálculo do momento fletor negativo, ele usa a mesma equação, onde a carga distribuída total, chamada de Q minúsculo, equivale a 552 kg por metro quadrado. O Nx encontramos na tabela de Ciserne, para o caso 3, para essa laje L1. O Lx é o mesmo, sempre vai adotar o mesmo menor comprimento Lx para todas as equações de Ciserne. Ele se baseia sempre na menor dimensão. E encontra um momento fletor negativo de 0,310 toneladas metros. Aqui algumas observações. Primeiro, que o antifletor negativo, em livros antigos, era comum ser chamado de X. Nós poderíamos chamar de M com sinal negativo, M com sinal positivo, ou escrever positivo ou negativo. Mas antigamente se chamava M para o antifletor positivo e X para o antifletor negativo. Outra coisa é que a gente pode chamar
sendo negativo aqui, apenas não trouxe, apenas estou trazendo no mesmo formato todos os números, mas o momento fletor negativo você pode ficar livre para chamar um sinalzinho negativo apenas para identificar, mas na hora de calcular você usa o valor em módulo, o valor sem sinal algum. E outra coisa importante que, se você observou como engenheiro, já vai começando a observar essas coisas como um profissional, uma profissional, é que o momento fletor negativo, normalmente para condições normais, ele costuma ter uma magnitude maior do que o mesmo valor apresentado para o momento fletor positivo. Então, momentos fletores negativos, eles acabam tendo magnitude de valor um pouco mais acentuadas do que os valores de momentos fletores positivos. Dando sequência, agora o NY. Para NY, a gente calcula da mesma forma, substitui o NY na equação e encontra o valor do momento fletor negativo na outra direção Y. Então, a gente pode pensar um dos dois maiores valores e, quando for calcular a laje, a gente utiliza o maior dos dois valores, o momento oportuno, e dimensiona a armadura negativa. A armadura negativa, ela é diferente da armadura positiva no tocante ao dimensionamento. Enquanto a armadura positiva a gente vai dimensionar diretamente em função do momento fletor positivo encontrado no slide anterior, para a armadura negativa, a gente depende do momento fletor negativo atuante na laje adjacente a essa L1. Enquanto a armadura negativa entre as duas lajes L1 e L3, por exemplo, a gente precisa encontrar a armadura com momento fletor negativo da laje L3 também. Então, guarda esses valores e quando for o momento oportuno, eu vou trazer uma aula para a gente dimensionar o momento fletor negativo, pois eu vou precisar do momento fletor negativo da laje adjacente. E agora o dimensionamento das armações para o momento fletor positivo. Então aqui é interessante, até agora eu falei em cálculo. Cálculo é encontrar os valores dos esforços solicitantes. O dimensionamento, na literatura da engenharia civil de cálculo estrutural, o dimensionamento ele se traduz em encontrar o elemento físico que irá resistir àquele esforço solicitante. No caso aqui, vamos calcular a armação, ou seja, o elemento material que vai resistir a esses esforços solicitantes vão ser as armações. Então, a gente usa agora o termo dimensionamento e não cálculo. Considerações sobre os multifletores positivos encontrados na tabela de Ciserne. Aqui são algumas observações. Com os multifletores positivos calculados para as duas direções x e y, basta darmos início ao dimensionamento da laje L1 para cada direção, Lx e Ly. Porém, você pode calcular tanto o momento fletor negativo, a armação para o Mx e a armação para o My, encontrando um diâmetro e um espaçamento para cada direção, ou fazer como eu costumo fazer. Para lajes e cargas habituais, a diferença é pequena. A armação e espaçamento, às vezes, é idêntica, na maioria dos casos, para situações comuns de cargas de casas e residências. Então, o que que eu faço? Pinço, eu seleciono o maior número de fletor encontrado para a direção X e Y e dimensiono a laje, a armadura positiva, para o maior momento fletor e utilizo o mesmo diâmetro e mesmo espaçamento para ambas as direções. Por quê? Isso simplifica o dimensionamento, evita que o operário na obra ele invirta as posições das armaduras, isso já aconteceu no passado, sem querer, por uma desatenção. Então a gente pode evitar muita coisa na obra a partir do cálculo de dimensionamento em prancheta. E a magnitude, como eu falei, de momento fletor aplicado numa direção ou na outra, para casos comuns, não justifica adotar bitolas e espaçamentos diferentes para as duas direções. É um preciosismo que às vezes não justifica e não é nem economia, isso atrapalha. Momento fletor ponderado. A primeira coisa a fazer é separar o maior momento fletor positivo, no caso 0,129 toneladas metros, que é o momento fletor nominal, ou momento fletor, como você desejar. E o momento fletor ponderado, ele é encontrado ao se multiplicar o momento fletor nominal por um coeficiente de redução da resistência do concreto, de 1,4. Então, multiplica-se por 1,4 e maximiza o momento fletor negativo, o momento fletor positivo nominal, para um valor de 0,181 toneladas metros. Lembre-se que esse é o maior momento fletor que eu encontrei nas direções x e y. Você pode calcular para cada uma das direções, ou fazer como eu faço. Pega-se o momento fletor, joga-se aqui, calcula o ponderado e calcula a armação que vai ser aplicada para ambas as direções. E agora o cálculo do KPMD no dimensionamento da laje
que é a parte mais importante no dimensionamento de elementos de concreto armado. É o coeficiente mais importante, a equação mais importante que eu trago para você. A equação mais importante que eu utilizei ao longo de toda a minha carreira profissional, em mais de 20 anos de dimensionamento de projetos, verificação de laudos técnicos de alta dificuldade. Então, o KPMD ele sempre me trouxe segurança. Tem uma simplicidade no modo de usar, exige responsabilidade, lógico, na forma de analisar. Eu irei ensinar isso a vocês, como analisar o KPMD. E para o cálculo, para o dimensionamento de lajes ou vigas de concreto armado, ele vai te trazer segurança e evitar que ocorram fissuras, trincas e etc. Você vai proteger a sua peça através do conhecimento do KPMD. Então, o KPMD ele é formado por essa equação, dado por essa equação. Eu aprendi o KPMD através do professor Paulo Massa na UERJ. Por sua vez, trabalhou por mais de 10 anos no escritório de José Carlos Sequin, que é um dos maiores calculistas do Brasil. Ele foi calculista do Oscar Niemeyer por muito tempo. Então, o KPMD eu utilizo com base nessa minha referência de estudos, do José Carlos Sequin, aulas do Paulo Massa, e eu trago para você o meu melhor. Esse é o meu melhor em termos de concreto armado. Então, ele é dado por MD, momento fluidor ponderado solicitante, no caso, no numerador, dividido pelo BW, que é a largura da laje, a gente considera 1 metro de largura. Faixa, a gente dimensiona a laje por faixa de 1 metro nas duas direções. O D minúsculo é a altura de cálculo da laje, não a altura total, é a altura de cálculo, que é a altura dista do centro de gravidade da armação até a face superior do concreto da laje, da armadura positiva, e a distância do centro de gravidade da armação até a face inferior da laje para o caso de armadura negativa. O FCD é a resistência de cálculo do concreto. Dando continuidade ao cálculo do KPMD, apenas elucidando que o D minúsculo é a distância entre o centro de gravidade da armadura, no caso, localizada na parte inferior, que é a armadura positiva, até a face superior do concreto armado. E H minúsculo é a altura total da laje. Então não confunda o D minúsculo com H minúsculo. Então, o H minúsculo já foi encontrado, o D minúsculo também na aula 4. E na aula 4 definimos como sendo igual a D igual a 10 centímetros o nosso D minúsculo. O KPMD é dado por essa equação, como já mostrado, e substituindo os valores de momento fletor ponderado positivo de faixa de 1 metro de laje, largura de 1 metro de laje sempre, 0,10 metros, que é a altura do cálculo já definida ao quadrado, multiplicado por FCD, resistência do concreto, de cálculo do concreto, que equivale a FCK dividido por 1,4, de 3.000, no caso, toneladas por metro quadrado, dividido por 1,4, por FCK de 30 MPa, encontrando o KPMD de 0,0085 ou 0,009. Então, sempre utilizo em termos de 3 casas decimais para análise do KPMD. E, por enquanto, tenha em mente que o KPMD ele sempre tem que ser menor ou igual ao KPMD do aço CA50, que é de 0,32. Então, sempre que o KPMD for menor do que 0,32, menor ou igual, significa dizer que o concreto ele não rompe ruptura frágil. Então, para lajes, o valor do KPMD ele sempre costuma ter valores na segunda ou terceira casa decimal. São valores pequenos para lajes. Para vigas, esse valor costuma ficar mais próximo de 0,1, 0,2, assim por diante. A menos que seja uma laje muito pesada. Que uma outra referência que para lajes, o KPMD costuma resultar em valores é, apresentando números sempre na segunda ou terceira casa decimal. Raramente na primeira casa decimal, enquanto que para lajes sob cargas normais, cargas eventuais. E o cálculo de capa X. O capa X é obtido ao se resolver a equação do segundo grau abaixo. Então, a gente calculou o KPMD, agora vamos substituir o KPMD nessa equação do segundo grau, já definida do concreto armado, em que 0,272 vezes kx ao quadrado menos 0,68 kx mais o valor de KPMD 0,009 igual a zero. Para equações, desde aluno, eu sempre enumero as equações ainda não resolvidas por algarismos romanos, tipo aqui I maiúsculo, né, a equação de número 1, chama assim. O delta, resolvendo a equação do segundo grau, delta igual a B2 menos 4AC. O B2 é o menos 0,68 ao quadrado, vai ficar positivo, menos 4 vezes 0,272 vezes 0,009, a gente encontra o delta. A partir do valor de delta, vamos encontrar o valor de kx, linha e kx duas linhas.
O kx, pela equação do segundo grau, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou seja, menos b é menos 0,068, vai ficar positivo. Mais ou menos raiz quadrada de, zero, de delta. Então, o delta nunca pode ser negativo. Se é negativo, alguma coisa no cálculo está errada. A equação ela não tem solução, se delta for negativo. E o A equivale a 0,272. O valor de capa X, vamos encontrar dois valores, um capa X' e um capa X de duas linhas. Qual deles escolher? Bem, esse aqui eu já descarto porque ele é maior do que 1, maior do que uma unidade de 1. E, portanto, a gente fica com um valor que é menor do que 1, pois eu vou explicar isso com mais detalhes. O que significa ter um valor mais elevado e um valor um pouco menor. Então, para o capa X, a gente sempre seleciona aquele valor que equivale a 0, alguma coisa. Então, quanto menor o valor de capa X, melhor. Apenas uma outra análise que vocês vão pegando a partir do momento que vão dimensionando em concreto armado. Então, por que a escolha do capa X ser menor do que 1? Bem, o capa X, primeiro de tudo, ele determina a posição da linha neutra. Como assim? Por exemplo, para o capa X de linha, que a gente encontrou de 2,4872, a gente multiplica esse valor de capa X linha pela altura H, total da laje, vezes 12 centímetros, nossa altura total de laje, e vai encontrar um valor de 29,85 centímetros, ou seja, é como se a linha neutra estivesse, esse valor ele é superior à altura total da laje, como se a linha neutra estivesse fora da laje. Então esse valor não pode ser utilizado, não tem sentido. Então, ou seja, está fora do limite da laje. Então esse valor é descartado, o valor de capa X de linha igual a 2,4872 é descartado. E analisando outro valor de 0,0128 encontrado no slide anterior, ao multiplicar ele também pela mesma altura de laje, 12 centímetros, a gente encontra um valor de 0,15 centímetros. Significa dizer o quê? Que a linha neutra está distante de cerca de 0,15 da face do concreto, ou seja, dentro do limite da laje. Então, por essa razão, a gente descarta o valor de capa X maior do que 1 e absorve, utiliza no cálculo o valor de capa X menor do que 1. Agora o cálculo de capa Z. Ele calculou o capa MD, encontrou o capa X e agora o capa Z. É o último coeficiente antes de entrarmos no dimensionamento da armação propriamente dito. O capa Z equivale a 1 menos 0,4 capa X. Chamo sempre de capa MD, eles são dados pela letra grega, capa, mas eu escrevo sempre K, que é mais fácil de trazer a apresentação para vocês, para você. 1 menos 0,4 vezes 0,0128, que é o valor do capa X selecionado no slide anterior, equivale a um capa Z de 0,09948. Aqui eu não arredondo malandramente, eu não arredondo esse valor para mais, eu deixo ele para menos. Ele vai ficar no denominador da equação de armação. Então, quanto menor esse valor, um pouquinho mais de armação a gente vai ter. Então, fica assim, ligeiramente a favor da segurança. Agora, continuando o cálculo da armação, nós temos que ele é dado por essa equação. Onde a armação da seção transversal da laje é dada pelo momento vetor ponderado, no caso positivo, dividido por capa Z, vezes D minúsculo, que é a altura de cálculo da laje, vezes FYD, que é a resistência de cálculo da armação que se utilizada na laje. Então, a resistência de cálculo da armação do CA50 barra CA50 equivale à resistência de cálculo da armação, que é o FYK, CA50, dividido por γS. Com a resistência de cálculo reduzida, dada por D, e a resistência de cálculo característica, é dada por K minúsculo. O γS é o coeficiente de redução da resistência da armação da barra de aço CA50, no caso. Qualquer armação, C50 ou CA60, que vamos utilizar no concreto armado, o γS vai ser sempre 1,15, como coeficiente de redução da resistência. E para o CA50, o FYK equivale a 5.000 kg por metro quadrado. Então, 5.000 kg por metro quadrado, dividido por 1,15, transformando as unidades para toneladas, eu chego a 4,35 toneladas por centímetro quadrado. Isso sempre fica na minha mente, desde aluno, é, em toneladas por centímetro quadrado. Fica mais fácil para a minha visualização, meu entendimento. Hoje eu utilizo aqui toneladas, eu vou substituir os valores e vou encontrar a armação já em centímetros quadrados. Fica mais fácil de encontrar a armação ao substituir em toneladas por centímetro quadrado. Pois tonelada metro vai eliminar toneladas com toneladas, numerador. Esse metro do momento fletor vai ser eliminado com o metro da altura de cálculo.
E o capa-Z ele é adimensional. Então, encontra a armação, e no caso em centímetros quadrados, 0,42 centímetros quadrados por metro. Estamos sempre calculando a armadura por metro linear de laje. Lembrando que para o CA50, o menor diâmetro é de 6,3 milímetros. Sempre que adotar uma armadura de 6,3 em diante, para cima, a gente pode adotar aqui o valor de 5.435, pois é o cálculo para o CA50. Para esta laje, vamos adotar, por ser um refletor bem pequeno, vamos adotar aço CA60. O CA60 ele vai até o diâmetro de 5 milímetros. A partir de 5 milímetros, como eu falei, é o CA50. Mas para efeito de cálculo de lajes e vigas, no caso de viga eu não uso CA60, mas para os estribos. No caso de lajes, eu sempre calculo com o CA50, independente de utilizar um diâmetro de 5 milímetros, que é o CA60, ou um diâmetro de 6,3, que já seria o CA50. No prefeito de cálculo, vamos combinar dessa forma. Eu sempre calculo meus projetos utilizando como referência o FYD do aço CA50. Mas aqui, se for levar a risca, a regrinha, teria que utilizar os 6.000 quilos por metro quadrado, que seria a resistência, no caso, característica do aço CA60. Mas a gente utiliza o CA50 por comodidade, para não ficar trocando toda hora. Então, ao adotar a armadura de 5 milímetros, a área dessa armadura, a seção transversal dessa armadura, é de 0,19 centímetros quadrados. Portanto, o espaçamento entre barras, então a gente calculou a armadura que a gente precisa combater esse momento fletor positivo ponderado. Agora vamos trocar em miúdos. Espaçamento, qual o espaçamento para quando se utilizar a barra de 5 milímetros, qual seria o espaçamento entre barras? Bem, eu substituo no numerador a área da seção transversal da minha barra a ser adotada. É você que define essa armadura a ser adotada, é seu critério. Dividido pela armadura total que vai ser necessária combater o aumento do ponderado. Não chega a ser um espaçamento de 0,45 metros, é 45 centímetros, é muita coisa, pois pelas normas a gente utiliza o espaçamento máximo entre armaduras não deve ser superior a 20 centímetros e também não deve ser superior a 2 vezes a altura de cálculo da laje. Ou seja, a altura de cálculo da laje de 10 centímetros, e por coincidência, resultou 20 centímetros e 20 centímetros. Mas se 20 centímetros é uma coisa, que é o limite, não pode ultrapassar 20 centímetros, ou não pode ultrapassar 2 vezes a altura de cálculo. Ou seja, o menor desses dois valores irá governar o limite de espaçamento entre barras de 5 milímetros. Espaçamentos entre barras. Aqui uma foto de uma laje que eu fiz uma inspeção, em que eu abri, chama-se de janela, quando você pede para fazer essas quebras, para vistoriar a armação existente, mas a gente não tem informação, chama de janela, abrir uma janela. Então, esse espaçamento entre barras de aço não pode ultrapassar o valor de 2 vezes D, 2 vezes a altura de cálculo, apenas elucidando o que trouxemos no slide anterior. Ou seja, o espaçamento entre barras, entre eixos de barras, não pode ultrapassar 2 vezes a altura de cálculo. Não é a altura total, 2 vezes a altura de cálculo. Esse embasamento tem lá da NB1, norma brasileira NB1 de 1974, se eu não me falha a memória. E também não pode ultrapassar o limite de 20 centímetros, apenas reforçando que esses valores têm que estar na mente, na sua mente, como calculista e projetista. E o diâmetro de barras? Bem, o diâmetro máximo de uma barra de aço ela não pode ultrapassar o limite de altura total dividido por 10. Alguns autores, alguns livros atuais já vi H sobre 8. Eu utilizo ainda H sobre 10 da antiga NB1 também de 74. Ou seja, a altura, o diâmetro da barra não pode ser superior a h sobre 10, apenas elucidando. O diâmetro máximo, nesse caso, como a nossa altura total de laje é de 12 centímetros, dividido por 10, a nossa bitola, o diâmetro da barra de aço, não poderia ultrapassar 1,2. Como estamos adotando, no caso, 5 milímetros para o diâmetro da barra positiva, essa é bem inferior a 1,2, então estamos cobertos. Isso aqui é muito sério. Se a sua barra ficar muito elevada, muito próximo desse limite, você acaba recaindo, trazendo fissuras e trincas para a laje do cliente. Isso devia acontecer em prédios modernos e feitos por softwares, nada contra os softwares, mas feitos por softwares de última geração. Não interessa por onde foi feito, mas se essa diâmetro, esse limite, a sua bitola fica muito elevada em relação ao limite, você vai ter problemas. Isso é muito ruim para um prédio bonito, moderno, entregue ao cliente.
A especificação da armadura positiva. A armadura positiva em concreto armado, ela é definida da seguinte forma. O N1 é o número da barra. No caso, N1, exemplo. 24 é o número de barras. Por exemplo, N1, tracinho, traz um hífen, 24 barras, de 5 milímetros, você escreve em milímetros do diâmetro. Comprimento você escreve em centímetros, por exemplo, 360 centímetros, e a cada 10 centímetros. Ou seja, todos os valores em centímetros, exceto a bitola, que vem diâmetro de 5. Não precisa escrever milímetros e centímetros. A equipe de obra irá entender. É uma linguagem comum, padrão de concreto armado. E por fim, a distribuição da armação positiva, né, na planta baixa, no caso de armação, a gente vai ter uma planta de formas, que eu vou apresentar ainda com calma para vocês, como vai ficar no final a nossa planta, e uma planta de armação. Para a planta de armação positiva, a gente vai indicar apenas as armaduras e a especificação, conforme mostrado no slide anterior. Note que eu sempre adoto o mesmo diâmetro para cada laje, o mesmo diâmetro e o mesmo espaçamento, pois eu calculo as armaduras, cada direção, com base no maior momento fletor positivo encontrado para a direção X e direção Y. Então, isso evita que, se trocar na obra, não haverá problema. Então, eu uso o mesmo diâmetro, mesmo diâmetro, mesmo espaçamento, para que não haja troca, inversão de distribuição de armadura na obra. Apenas o comprimento, naturalmente, vai ser distinguido de um para o outro, o restante permanece igual. E o número da barra, naturalmente. Pois se uma barra tem um comprimento e outra barra tem outro comprimento, então vão ter numerações diferentes. Então, se alguma coisa for diferenciada, seja o diâmetro, ou comprimento, ou espaçamento, o número da barra tem que ser diferente um da outra. Então, essas são as armaduras positivas da nossa laje L1. Note que espaçamento entre o término da barra positiva até a face externa de concreto. Eu adoto 4 ou 5 centímetros, é um critério, pois eu permito que a armadura ela adentre no corpo da viga de concreto armado bem e fique bem ancorada. Então, sempre desconto no máximo 4, 5 centímetros. Uma vez que eu utilizo vigas com largura de 15 centímetros, por exemplo. Esses 360 centímetros encontrados nada mais é do que o comprimento total de face externa a face externa, de viga a viga, descontado de 4 centímetros de cada lado, encontrei 360 centímetros. Então, 4 centímetros ou 5 equivale, ele se aplica para ambas as extremidades de todas as armações. Então, nesse projeto eu descontei 4 centímetros, por exemplo, eu tinha 237 centímetros de face interna a face interna de laje, face interna de viga, perdão. Eu somei a 15 centímetros mais 15 centímetros, que seria a largura de uma viga mais a largura da outra viga, menos 4, seria menos 4 de cada lado, pegando a 259 centímetros. Aqui apenas mostrando o exemplo de como eu cheguei nesse 237, perdão, nesse 259 centímetros. Então, 237 é a largura de face interna a face interna entre vigas. Mostrar lá no slide da apresentação da laje, antes de entrarmos na tabela de Ciserne. Então, como eu encontrei o comprimento, como é que se calcula o comprimento da armação de uma laje, dessa forma. Então, não adote barras, no caso, se a 60 de 5 milímetros. Aqui eu adotei, mas para armadura negativa, evite. A gente vai calcular a armadura negativa ainda, não é aqui o caso, mas só alertando já, caso eu esqueça, que para armadura negativa, a barra se a 60 de 5 milímetros, ela amassa facilmente ao ser pisada, pisoteada no ato da concretagem. Então, evite o uso de barra se a 5 milímetros de diâmetro, para o caso de armaduras negativas. Para a armadura positiva, ela fica na face inferior, sofre menos esse risco, mas para a armadura negativa, que fica na face superior, no ato da concretagem, ela pode ser amassada facilmente. Então, deixo minha gratidão mais uma vez por me acompanhar até aqui, por sua paciência e elegância, e te espero na aula 2, onde daremos continuidade ao dimensionamento de mais outras lajes para o piso de concreto armado, o piso 1, o primeiro piso da nossa laje de concreto armado da nossa casa. Te aguardo lá, receba minha gratidão. Obrigado.